Olá, demorei, mas voltei para mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu quero reforçar a questão do uso do véu. Eu sei que tem muitos vídeos no YouTube que já falaram sobre essa questão, a questão do véu. Que a gente sabe que lendo o texto nós temos a noção que se trata sobre hierarquia. E nesse vídeo eu quero reforçar essa questão para mostrar que há outras referências que complementam essa questão da passagem de Paulo. Eu estou fazendo um vídeo dessa forma aqui no canal porque também agiliza, né? Agiliza a correria, o dia a dia. Acho que fica mais fácil para mim. Não sei se vai ficar bom para vocês, mas eu espero que possa agregar no estudo de vocês e na busca da leitura da Bíblia. Vamos lá. Então, em 1 Coríntios 11 2, 16, nós temos o seguinte texto, né, que se trata sobre a questão do uso do véu. Eu escrevi um texto aqui, mas eu vou acelerar um pouquinho, vou passando devagarinho para quem quiser ler e paralisar. Aqui, ó. Deixa eu ler aqui rapidinho. Alguns teólogos usam o contexto da época. Só um minutinho, tá passando um carro aqui com música alta. Alguns teólogos usam o contexto da época para elaborar o entendimento sobre essa passagem. Eu busco e tento sempre me agarrar aos textos e a referências bíblicas para elaborar o entendimento. Quando se usa o contexto da época, eu entendo que se limita o poder atemporal da palavra de Deus. Tá? Eu acho que a palavra, o texto, ele ultrapassa a questão da época. Tá? Eu vou mostrar aqui. Ó. E a gente sabe que esse tema é debatido até os dias de hoje. Tem uma grande denominação evangélica que obriga as mulheres a usarem o véu, assim como também a Igreja Católica não obriga, mas algumas mulheres por tradição usam. Então é um tema que é debatido ainda por se tratar de uma grande denominação. Tá? Quando se usa o contexto da época, eu entendo que se limita o poder atemporal da palavra de Deus. Não é apenas para a época, mas para as novas gerações. Ok? Vamos lá. 1 Coríntios 11. Eu elogio vocês por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Olha que interessante. Em Marcos 7, 2, 13, Jesus critica duramente a tradição dos fariseus por serem tradições de homens baseadas em suas próprias convicções, pois eram palavras de doutrinas passadas de rabinos para rabinos. Olha lá, minha gata lá. É impressionante. Eu começo a gravar, começa tudo. Gato da cambalhota, da mortal. Quando eu estava aqui sem gravar, não aconteceu nada. Tava tudo dormindo. Vamos lá. A tradição de Paulo, né, a tradição que Paulo fala aqui é a tradição bíblica de doutrinas passadas de Jesus para os discípulos. A própria palavra tradição tem como raiz ali abandonar, entregar. Está relacionado a abandonar as convicções humanas e se entregar às palavras que o Senhor nos deixou. Tá? É essas tradições que foi catalogada nas escrituras que nós temos hoje. Ok? A Igreja Católica também, muitos católicos tentam usar esse argumento para falar sobre a questão da tradição passada de homem para homem sem registro, ok? Nós temos o registro que está diante das nossas mãos, que é a Bíblia. Vamos lá, vamos voltar ao assunto. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da esposa é o marido. E o cabeça de Cristo é Deus. Então, olha a hierarquia que Paulo vai citando aqui. Ele desenha e deixa claro para nós. Nós vamos discorrer sobre isso. Ó. Aqui Paulo vai discorrer sobre hierarquia, baseado na própria Bíblia. Isso ocorre pelo fato que a igreja de Corinto está agarrada a um entendimento sobre a cobertura da mulher, o que estava gerando polêmica sobre o assunto. O cabeça de todo homem é Cristo. Isto é, a autoridade sobre todo homem é o Senhor Jesus Cristo. Ok? Que tudo que o homem for fazer deve ser segundo o que Cristo instruiu em sua palavra. Certo? Nós temos a regra de fé que é a Bíblia. Então tudo que eu for fazer deve ser segundo o que o Senhor Jesus deixou aqui registrado. A autoridade sobre a esposa é o homem. A mulher deve ouvir o marido, temente ao Senhor. Pois o marido que teme Jesus vai instruir a mulher. A mulher deve consultar o marido, segundo a instrução do nosso Senhor. O homem deve dar a vida pela esposa. Isso está em Efésios 5, 25.
o cabeça de Cristo é Deus, certo? Cristo falou, ó, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Isso está em João 12:49. Então, olha a hierarquia. Jesus falou aquilo que o Pai ordenou a ele. Nós falamos aquilo que o Senhor nos ordenou. Olha a hierarquia. O contexto sobre esse assunto, sobre esse texto, esse versículo, né, que nós estamos falando aqui sobre 1 Coríntios, é hierarquia e autoridade. Olha o versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a própria cabeça. Paulo aqui está mostrando que se o homem ora ou profetiza com a cabeça coberta, ele desonra a própria cabeça. Por que ele está falando isso? Pois se ele cobre a cabeça, está dizendo que ele tem uma outra autoridade sobre ele. Isso é, se o homem deixa que a mulher tome a frente sobre o ensino e oração, ele está desonrando sua cabeça, que é Cristo. Certo? Olha isso que interessante. Se o cabelo da mulher é véu, voltando aqui, vamos lá. Se o cabelo da mulher é um véu natural e o homem e a mulher são um só, logo, Paulo está instruindo sobre essa quebra de autoridade. E o homem foi criado à imagem e à glória do Senhor. Isso é, com o Senhor sendo seu cabeça. Esse entendimento é gradativo nessa discussão. Paulo está mostrando que existe uma ordem estabelecida que deve ser respeitada. Certo? Vamos lá. Se lemos 2 Coríntios 3,15, o que temos? Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Isso é, eles só levam em consideração a autoridade de Moisés. Ok? Olha o versículo 5. Ó. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a própria cabeça, pois é como se estivesse rapada. Aqui mostra se a mulher não consultar o marido, ela está o desonrando. Desonra a sua própria cabeça, que é o marido, pois o marido é a imagem e glória do Senhor. Pois é como se estivesse rapada. Por que isso? A mulher, ela deve entender que o marido deve estar à frente do ensino bíblico. Quando ela fala e ensina sem perguntar ou consultar ao marido, é como se estivesse sem o véu. Isso é, descoberta. Olha como Paulo vai mostrando ali, didaticamente a nós. 1 Coríntios 14:34. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. A lei o determina. Olha que interessante. A lei citada por Paulo é aquilo que foi estabelecido desde o princípio. Não foi um homem criado primeiro? E olha que interessante. E quando teve lá no Éden, a mulher ela tomou a frente do homem. E isso acabou gerando o quê? O pecado, porque a mulher ela quebrou uma hierarquia. Aqui Paulo novamente ele está reforçando, estabelecendo novamente essa ordem que foi criada. Vamos ao outro versículo. Ó. 1 Coríntios 14, 29 e 33. Ó. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros o julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos poderiam profetizar, um após outro, para todos aprenderem a serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. No versículo seguinte, temos a instrução que a mulher fique calada. Quando ela faz isso, ensina, profetiza sem consultar o seu marido, né, seu cabeça, que é o marido, está passando pela autoridade dele. Certo? Vamos continuar, vai ficar interessante. O calado aqui no sentido de que deve haver uma ordem, que ela consulte o marido antes de profetizar, certo? Para que ele ali examine, procure dentro da Bíblia realmente reforçar essa questão da profecia. Então, tem que passar ali pelo filtro do marido, né? 1 Timóteo 2, 11, 12. Ó. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Enfatizado que a mulher não tem autoridade sobre o homem, em se tratando de ensino bíblico. Por isso, ela deve estar em silêncio. Mas caso queira profetizar, deve consultar o marido primeiro. É uma ordem.
É uma ordem que não tem como aqui a gente quebrar essa ordem. Colossenses 3,18, que interessante. Ó. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Se uma mulher está no Senhor, ela obedecerá essa ordem, desde que o marido esteja também sob a autoridade de Cristo. Certo? Olha Efésios 5,22. Ó. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Olha o versículo 6. Vamos continuar no texto de 1 Coríntios. Pois se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Pois se a mulher não tem autoridade sobre ela, o marido ou Cristo, é melhor cortar o cabelo. Cabelo cortado é alguma autoridade. Rapado é sem autoridade alguma. Se é vergonhoso para ela não ter autoridade, então que cubra. Isso é, que tenha alguma autoridade sobre ela. O marido, que ela procure ter um marido que crê no Senhor, que é temente ao Senhor. Certo? O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Esse versículo é respondido no versículo seguinte, que eu vou mostrar aqui logo mais. Como o homem foi criado à imagem e glória do Senhor, o Senhor não usa cobertura. A própria passagem de Apocalipse 1,14 mostra isso. A cabeça e os cabelos eram brancos como lã, tão brancos como a neve, os olhos como chama de fogo. Jesus está sendo descrito em sua glória. Mas em seu ministério aqui na terra, Jesus cobria a cabeça, porque na terra não tinha ninguém acima de Jesus. Ok? Então Jesus usava porque aqui na terra não tinha ninguém acima dele. Vamos lá. Pois o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Mais uma vez, Paulo mostra a ordem da criação. Aquilo que foi estabelecido desde o princípio. Enfatizando que o intuito não é de forma alguma diminuir a mulher, pois a mulher e o homem são um só. Mas o que Paulo quer exemplificar é que o homem deve estar imbuído como responsável por aprender e ensinar sobre as doutrinas, se colocando como responsável. O que o homem vai aprender vai ser o que ele vai ensinar, juntamente com sua esposa. Os dois serão uma só voz. 9. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Paulo vai novamente exemplificando a questão da hierarquia. Aqui, ó. Paulo, aqui mais uma vez, por mais que pareça no primeiro momento, não rebaixa a importância da mulher, mas explica mais uma vez a ordem das coisas. Que na criação existia uma ordem, e o homem foi criado primeiro, como a glória do Senhor, lembrando que nós somos a noiva de Cristo. No versículo 11, Paulo confirma a dependência tanto de um como de outro, do homem, da mulher e a mulher do homem. Por essa razão e por causa dos anjos mensageiros, a mulher deve ter um sinal de autoridade sobre a cabeça. Por mais que a tradução aqui no grego esteja mensageiro, que também é anjo, aqui na verdade traduzido anjo para o português, no grego a palavra é mensageiro, assim como no hebraico, a palavra malak. Tá? Devido ao contexto de ensino e da palavra, tanto no hebraico como no grego, a palavra anjo, na verdade, significa mensageiro, devido ao fato de poder representar tanto o mensageiro do céu como da terra. Então, por essa razão, por causa de um mensageiro, isso é alguém que venha como porta-voz da Bíblia, a mulher deve ter uma autoridade sobre sua cabeça. Um marido em Cristo. Certo? É interessante. Todavia, no Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem da mulher, como eu citei lá em cima. Observe a ênfase de Paulo, né? Todavia, no Senhor, a mulher e o homem são dependentes um do outro. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas todas as coisas provêm de Deus. Olha que interessante, muito interessante mesmo. O interessante de se notar é que o homem foi criado primeiro. Após o pecado, isso se inverte, fazendo que o homem provenha da mulher, de modo físico. Quebrou uma ordem depois do pecado. Mas espiritualmente, ambos vêm de Deus. Jesus ele restabelece o modo espiritual sobre isso. Por quê? Maria deu à luz a Cristo, certo?
Depois, todo aquele que crê em Cristo nasce de novo, de modo espiritual. Só pela fé em Cristo é possível nascer de novo, se tornar nova criatura. Jesus restabelece uma ordem de nascimento espiritual, tá? Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? É apropriado a mulher orar sem uma autoridade sobre ela? A palavra orar em hebraico, olha que interessante. Tem como significado em sua raiz a palavra juiz, né? A palavra palau, que também que tem como intervir, interpor-se, orar, mediar, julgar, interceder e orar. A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? Aqui Paulo explica que do modo que o Senhor criou, é desonroso o homem possuir cabelo longo, devido a essa condição ser concedida à mulher, por representar o véu, o manto. Paulo está usando a própria questão física para exemplificar. Olha que interessante. Mas que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi dado à mulher como um manto, como um véu. Para que ela vai usar o véu físico se ela tem o próprio cabelo dela? O cabelo da mulher é uma glória, então o próprio cabelo da mulher já é para o Senhor um manto natural, confirmando e inutilizando o tecido que estava sendo debatido e causando polêmica. Entendo, entendo, o próprio cabelo da mulher para o Senhor é um manto. Mas se alguém quiser polemizar a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Então Paulo coloca o ponto final. Paulo entende que o que é o véu e explica. Por conhecer, por conhecer ele, não cria polêmica, nem as igrejas que é de Deus, por entender a ordem do que foi estabelecido. Entender esse conceito mantém a ordem em todo lugar de ensino. Paulo usa o físico para nos fazer enxergar com os olhos espirituais. Quero agradecer que esse ensino, que esse vídeo possa fazer você ler mais, reler e entender que a palavra do Senhor, ela ultrapassa o tempo. Ela nos tira os fardos que muitas vezes certos lugares nos colocam. Então aqui o próprio texto exemplifica que o próprio cabelo da mulher é um manto, é um véu. Não tem nem discussão sobre isso. Então Paulo vai explicando bem didaticamente sobre essa questão. Que esse vídeo possa te ajudar a buscar, a ler, sempre com oração, com dedicação, que a gente possamos nos ver novamente no próximo vídeo. Eu agradeço a vocês, que Deus te abençoe e até a próxima.